Oi, gente, boa noite. Hoje a nossa conversa é sobre insuficiência respiratória. Vou ensinar vocês a classificar os tipos e compreender um pouquinho da fisiopatologia por trás dela. Primeira coisa, quando a gente fala em insuficiência respiratória, qual que é o órgão acometido que vem à mente de vocês? Para mim, vem os pulmões. E aí, a gente tem a classificação dela em tipo 1, então a primeira coisa que me veio à cabeça, que é o tipo hipoxêmica, ou seja, um problema nos pulmões. O que são os pulmões? Eles são várias unidades de alvéolos, né? Que é esse cachinho ali, e um capilar arteriolar e venular, que vai fazer esse transporte de sangue da artéria pulmonar para a veia pulmonar. O sangue, ao passar em contato com o alvéolo, então vai ser oxigenado. Qualquer condição que preencha o meu alvéolo, seja de secreção, seja de água, seja de sangue, vai ocasionar uma dificuldade nessa oxigenação do sangue. Então, são exemplos: a pneumonia, o edema agudo de pulmão, a SARA, a hemorragia alveolar também. Outras condições que afetam a oxigenação do sangue são aquelas em que há uma dificuldade na passagem do sangue por ali. Ou o TEP, ou um consumo aumentado de oxigênio, ou um shunt do coração direito para esquerdo. E isso tudo vai ocasionar uma insuficiência respiratória aguda do tipo 1, hipoxêmica. A insuficiência do tipo 2, ou hipercapnica, ela é aquela que se chama falência de bomba, ou seja, tudo que for promover o movimento ventilatório, né, a respiração em si, o ato de ins e expirar, vai ocasionar essa insuficiência respiratória do tipo 2, seja por problema de musculatura respiratória, caixa torácica, seja por dano de sistema nervoso central, seja por alterações de vias aéreas. Essa insuficiência respiratória, ela causa um aumento da PaCO2, ou seja, eu não consigo lavar o CO2 do meu sangue de forma apropriada. Por fim, esse gráfico aqui é bem legal, porque ele mostra a gente, nesse primeiro ponto aqui, numa condição normal, então com uma PaO2 em torno de 90, geralmente um pouquinho menos, mas suponhamos assim, com uma PaCO2 em torno de 40. Esse seria um sangue de uma pessoa fisiologicamente normal. Quadros agudos levam o paciente para o ponto A. Então, normalmente, há uma queda de hipoxemia, há uma queda da oxigenação do sangue, o paciente vai reagir hiperventilando. Então, ele vai lavar mais CO2 e, consequentemente, ele vai ter uma PaCO2 mais baixa. Esses são os casos das pneumonias, das atelectasias, da própria síndrome do desconforto respiratório agudo. O paciente B é aquele paciente que tem um quadro instalado há um pouco mais de tempo, ou seja, há uma hipoxemia, ele também já tem algum certo grau de hipoventilação, mas ainda normal. Então, ele vai do ponto normal para o ponto B. E aqui a gente cita como exemplo doença intersticial pulmonar ou enfisema puro, num estágio mais inicial. Por fim, quando há uma deterioração da função ventilatória do paciente, há uma hipoxemia, ele começa a reter CO2. Então, é aquele paciente que já está fazendo uma falência respiratória. Ele sai do ponto normal para o ponto C, ou seja, ele tem uma hipercapnia associada a uma hipoxemia também. Esse é o caso daqueles pacientes com DPOC ou até mesmo pacientes, por exemplo, com asma, que já estão num quadro de esforço respiratório tão extenso, tão extenuante, que já estão entrando em falência respiratória. É importante a gente lembrar aqui que geralmente um paciente que não tem uma doença crônica que chega nesse estágio,
A gente já passou da hora de entubar. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, mandem pra gente aqui nos comentários e bom fim de semana para todos.